Ok, meus amigos? Nosso próximo passo é trabalharmos de forma muito rápida o uso do nosso pincel, ou da aplicabilidade do pincel. É uma ferramenta muito interessante porque ela permite copiar formatos. Observem, por exemplo, a palavra vou passar tem um formato que é um formato de cor da fonte azul. A nossa fonte aqui é a Tempo Sans, tamanho 18. Ela está centralizada. Aí então eu chamo a atenção. Quem está centralizado é o parágrafo, né? Como nós vimos na aula anterior. Aqui, nesse trecho, nesse parágrafo, nós temos características. O parágrafo está com 1,25 de primeira linha. Ele está em Times New Roman, tamanho 12. Observem que ao clicar em Vou Passar e clicar uma vez em Pincel, quando eu clicar na palavra concurso, que é a palavra conhecida aqui, observe o que acontece. A palavra concurso absorveu todas as características da palavra Vou Passar. E o parágrafo da palavra concurso absorveu todas as características do parágrafo da palavra Vou Passar. Inclusive ficou também centralizado, também ficou agora com recuo 0, que Vou Passar estava. Vamos fazer novamente? Ok. Clico em Vou Passar e clico em Pincel. Quando eu clicar em outra palavra, por exemplo, agora eu vou clicar aqui em casa. Todo o parágrafo da palavra casa recebeu as características do parágrafo do Vou Passar. Aqui desse parágrafo da palavra Vou Passar. E a palavra casa recebeu as características da palavra Vou Passar. Agora, observem comigo que eu vou retornar aqui. Agora eu vou clicar 2 vezes em Pincel. Cliquei 2 vezes. Quando se clica 2 vezes em Pincel, ele absorve e passa a formatar todas as palavras e parágrafos subsequentes à medida que você vai clicando, em vários e vários tópicos. Isso acontece lá no Excel, isso acontece também no PowerPoint. Então você pode ir de forma aleatória, clicando e alterando todo o espaço que você deseja. Para ele voltar ao normal, você clica novamente em Pincel e assim ele fará. Tá? Eu vou retornar aqui com o Ctrl Z, que é a opção de desfazer. Ok, amigos? Muito simples o uso do pincel. Mas é caível, como já disse um amigo nosso, um aluno que tivemos no passado, quando disse, professor, isso aí é caível. É verdade. Amigos, eu quero trazer também para vocês aqui um tópico curioso e que também é bastante utilizado, que é a nossa opção de tabela, né? Em tabela, cuidado para não confundir tabela com estrutura de documento ou inserção de planilha Excel. Tabela nós temos aqui a possibilidade via barra de ferramentas padrão, onde você seleciona e ele já faz. Ou temos também a opção de inserir tabela. Será que é isso? Eita, peguei todo mundo, hein? Essa foi uma casca de banana que caiu recentemente, olha. Se a opção é inserir tabela, eu estou fora. Eu não tenho isso. Eu vou ter aqui tabela e inserir tabela. Muito bem. Tabela, inserir tabela, ele vai me solicitar a quantidade de colunas que eu desejo. Por exemplo, eu posso jogar aqui 6 colunas e 10 linhas. Largura de coluna fixa, tal, ajustar o conteúdo, isso pode ser também utilizado. Assim como autoformatação, mas eu vou usar o formato padrão. Veja, criei aqui uma simples tabela, onde eu terei células para trabalhar, células independentes. Ok? Observe que a minha régua ficou toda dividida. Tá ok? Percebam isso com atenção. E observem também que a partir daqui eu tenho algumas ações da tabela. Por exemplo, se eu selecionar 2 células, eu poderei, via tabela, mandar mesclar. Mesclar significa misturar, né? Vejam, tornar aqui um só. Então eu posso ter um texto qualquer, onde esse poderá estar centralizado, esse poderá estar com a fonte alterada,
tá? Uma fonte aumentada aí qualquer. Poderei dar uma cor qualquer a ele. Eu poderei ter também um grupo de células feito assim, essa mesma opção de mesclagem, tá? Talvez com a barra de ferramentas, tabelas e bordas, você pode também ser ajudado aí, onde aqui eu posso ter a palavra curso. Opa, assim não vale, né, Herman? Curso. Eu posso centralizá-la, eu posso aqui alinhar bem ao centro e dar a ela uma cara diferente. Posso dar a ela uma fonte trabalhada, alguma coisa assim, tá? E percebe-se que aqui eu tenho um grupo de células onde aí eu posso dar uma cor para ela também, né? Aqui ele vai permitir uma cor qualquer. E aí o teu trabalho vai tendo uma cara diferenciada. Isso tudo na tabela, né? Aqui a minha tabela também poderá receber numeração. Observe que aqui os numeradores vão me permitir uma numeração em sequência, tá? Repetindo, você seleciona o grupo e manda numerar. Simples, né? Um tópico que eu quero chamar a atenção de vocês é que você pode acrescentar, só com o pressionar da tecla Tab, uma nova linha com a mesma quantidade de colunas que você tinha anteriormente. Só clicando na última e pressionando Tab, o tabulador. Amigos, as nossas tabelas também sofrem alguns detalhes. Por exemplo, você poderá selecionar uma linha e chegar na opção tabela e pedir com que ela seja dividida. Ela abre-se uma linha ao meio, diferente do que recentemente a Fundação Carlos Chagas colocou em uma das suas provas, que não é possível realmente dividir na vertical. Se eu solicitar dividir agora, ele não vai dividir na vertical. Nós observamos que o Word só permite a divisão na horizontal, clicando e solicitando a divisão da tabela na horizontal. Observe que a gente fez agora uma nova divisão. Outro dado curioso é que se você tiver alguns números aleatórios, ele também poderá trabalhar com algumas fórmulas. Mas, Herman, você está falando de Excel? Não, calma. Na verdade, aqui eu poderei calcular de forma muito simples, através de uma fórmula que ele chama de igual sum above, ou seja, some aquilo que está em cima. Tá? Então, ok, ele me deu aí um valor qualquer. Eu poderei também fazê-lo dessa forma. Números aleatórios, tá? Números aleatórios, clicando na última célula, eu posso chegar em tabela e solicitar uma fórmula. Agora some o que está à esquerda. Ok? Ele me deu aí a opção, já me deu o resultado, inclusive, que é 4.758. A soma desses valores que estão aqui. Então a gente observa que as tabelas também são bem interessantes para o nosso Word. Ok? Vimos aí tópicos curiosos a respeito de tabela. Aqui, gente, nós acrescentamos apenas a opção de divisão. Né? Você poderá clicar e arrastar e dividir o teu documento ao meio. Inclusive, na parte superior, você pode estar no início da página. Na parte inferior, você poderá estar no final dela. Ou até mesmo numa nova página. Exemplo disso, vejam, Ctrl Enter, eu já estou na página 4. E aqui na parte superior, eu estou na página 1. Repetindo, você pode aqui clicar duas vezes e ele retoma para ficar só uma. Tá? Aqui só uma. Você tem dois caminhos. Pode ser aqui pela régua. Clique e arrasta. Ok? Clique duplo e ele desfaz. Ou pode vir janela, dividir. Clica e já solta aqui no meio. Ele já fez a divisão do meu trabalho em duas partes. Isso é muito bom quando você tem trabalhos grandes que vai precisar observar a primeira e a 15ª página, segunda e a 20ª página e por aí vai. Amigos, em relação ao modo de exibição, nós queremos apenas destacar exibição normal, ele não apresenta aqui a segunda régua, ok?
Assim como ele não apresenta os meus cabeçalhos e rodapé, ou cabeçalho e rodapé. Observem que, quando eu exibo layout de impressão, ele me dá o espaço de cabeçalho, me dá o espaço de rodapé, a divisão das páginas. Eu tenho duas réguas, não é verdade? Ó? Aqui eu tenho a régua da vertical, e aqui eu tenho a régua da horizontal. Se eu trabalhar em exibir normal, ele não me dará a segunda. Aí eu tenho o layout da web, que é muito parecido, tá? Só que ele não me dá divisão nenhuma, é como se fosse uma página só. Eu terei também aqui layout só de leitura, é como se fosse um bloco de notas qualquer, tá? Só trabalhando aqui as telas separadamente. E eu tenho também o chamado estrutura de tópicos, tá? Para quem edita livros, isso é muito bom, isso é muito importante, porque todos os tópicos já são divididos. Aqui a gente sabe que poderemos também mudar. Esse formato é bem curioso, porque a Fundação Carlos Chagas já trabalhou por 2 vezes essa expressão chamada What you see is what you get. Parece muito mais uma aula de inglês, mas na verdade não é. Ele só faz dizer, ou quer exprimir, a Microsoft exprime que é a forma mais próxima de como será impresso o teu documento. E aí ele chama então de layout de impressão, que é esse formato mais utilizado do que todos os outros. Ok? Só para revisar, nós vimos aqui a opção chamada de configuração de página dentro do menu arquivo. Em menu editar, nós trabalhamos localização substituir para. Nós em exibir trabalhamos aqui os modos, trabalhamos as barras de ferramentas, trabalhamos cabeçalho e rodapé. Dentro de inserção, nós vimos quebra de página, de coluna, nós vimos número de página. Nas formatações, nós trabalhamos fonte e parágrafo, e também colunas, né? Existem muitos outros tópicos curiosos. Aqui a gente acrescenta ortografia e gramática, que é aquela verificação bem curiosa, que já é bem conhecido dos amigos. Muito cuidado quando se vai trabalhar tabela, com inserção, tá? Cuidado que tabela não é inserir tabela, é tabela inserir. Ok? Nas janelas nós trabalhamos aí a possibilidade de dividir e vimos aí vários tópicos curiosos. No nosso material, você pode nos solicitar uma série de atalhos, onde eles são muito importantes para o uso. Inclusive nós temos também alguns atalhos importantes para o BR Office. Quero lembrar os amigos concurseiros de plantão que, na realidade, muito disso que foi trabalhado hoje aqui no Word também é aplicado lá no Writer do BR Office. Muitos detalhes são parecidíssimos. A ideia das empresas não é exatamente a modificação ou o que separa um software do outro. Não, é muito mais a aplicabilidade, é o uso do software. Eu espero ter contribuído com vocês nesses nossos momentos aí que trabalhamos o Word e estou à disposição de vocês aqui no Vou Passar. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula.
Tchau.